Bom dia a todos os membros da banca examinadora. Damos início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Aplicação da Inteligência Artificial na Gestão de Processos em Pequenas e Médias Empresas no Setor de Serviço. O grupo é composto pelo Fabrício, Felipe, Gabriela, Romário, Tiago, Valmir e Val. Esse trabalho foi desenvolvido pelo nosso grupo sob a orientação da professora Bruna Barros Santos, como requisito essencial para a obtenção do título em Bacharel em Engenharia de Produção pela Univesp. Agradecemos desde já pelo tempo e pelas avaliações disponibilizadas. Eu me chamo Romário e vou começar apresentando a contextualização do tema e o problema da pesquisa. Para contextualizar o nosso estudo, precisamos olhar para os números. O setor de serviço é o grande motor da economia do país. Ele representa cerca de 73% do PIB nacional. E as pequenas e médias empresas são os maiores empregadores, gerando 55% dos empregos formais. O mercado vive um paradoxo digital. Dados do Sebrae mostram que quase metade dos empregadores já experimentaram a ferramenta de inteligência artificial, mas somente 23% consegue utilizar de forma estratégica, integrada na gestão. O uso ainda é muito fragmentado. O cerne do nosso problema está na simetria. Enquanto grandes empresas avançam com robustez tecnológica, as pequenas e médias empresas enfrentam barreiras severas, como o custo e a falta de qualificação técnica. O uso da inteligência artificial pelas pequenas e médias empresas costuma ficar restrito à área de marketing e à criação de conteúdo, sem tocar na eficiência das operações. Diante dessa lacuna, nossa questão norteadora foi quais são os reais benefícios e barreiras desse cenário, e de que forma a engenharia de produção pode oferecer um caminho metodologicamente estruturado para essa transição. Agora, o Felipe vai apresentar para vocês o objetivo e a justificativa do nosso trabalho. Obrigado, Romário. Meu nome é Felipe e apresentarei agora os objetivos da nossa pesquisa. Nosso objetivo geral foi analisar o panorama da inteligência artificial em PMEs de serviço, sob a ótica e os métodos da engenharia de produção. Ou seja, não queríamos apenas catalogar o que existe de já disponível no mercado. Queríamos olhar para esse fenômeno com as lentes da nossa área de formação. Para isso, desdobramos 4 objetivos específicos que guiaram toda a pesquisa. Aplicações. Identificar e comparar as ferramentas de IA viáveis e compatíveis com o porte das PMEs brasileiras. Gargalos. Avaliar as barreiras econômicas e operacionais que mais impactam o contexto nacional. Governança. Analisar riscos éticos, organizacionais e a conformidade legal com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Propor um framework prático de adoção gradual da IA, articulado com ferramentas da engenharia de produção. Esses 4 eixos garantiram que a pesquisa tivesse tanto profundidade analítica quanto aplicabilidade prática. E por que esse tema é tão relevante? Nossa justificativa se apoia em 3 dimensões. Academicamente, o tema é explosivo. Houve um crescimento de 340% nas publicações científicas relacionando IA e PMEs entre 2019 e 2024. Isso demonstra que a academia está reconhecendo a urgência de produzir conhecimento sobre esse fenômeno. Ao mesmo tempo, ainda há poucos estudos que integram sistematicamente a aplicação da IA e as metodologias da engenharia de produção, o que torna a nossa contribuição original e necessária. Do ponto de vista prático, a pesquisa oferece apoio direto à tomada de decisões para gestores de pequenos negócios, ajudando-os a identificar por onde começar, o que priorizar e como medir resultados de forma estruturada, sem desperdiçar recursos escassos. E socialmente, o impacto é ainda mais amplo. Fortalecer as PMEs do setor de serviços significa fortalecer a principal fonte de empregos formais do país. Qualquer ganho de eficiência nessas empresas tem reflexo direto na qualidade de vida das pessoas. A articulação estratégica entre os métodos consagrados da engenharia de produção e as novas tecnologias emergentes, o diferencial central do nosso trabalho. Passa agora a palavra ao Tiago, que apresentará a fundamentação teórica. Obrigado, Felipe. Sou o Tiago e apresentarei agora a fundamentação teórica do nosso trabalho, começando pelas principais tecnologias de inteligência artificial relevantes para PMEs. De acordo com Russell e Norv, referências clássicas da área, a inteligência artificial pode ser definida como um conjunto de sistemas computacionais desenvolvidos para emular capacidades humanas cognitivas, como aprendizado, percepção e tomada de decisão. Mas é importante compreender que a IA não é uma tecnologia única. Ela é um guarda-chuva de diferentes ferramentas para com aplicações específicas. 4 tecnologias se destacaram como as mais relevantes para o contexto das PMEs de serviço. Machine Learning.
foca na identificações de padrões operacionais complexos a partir de dados históricos. É especialmente útil para a previsão de demanda e análise de comportamento de cliente. PLN Chatbots. O processamento de linguagem natural permite a automação e personalização das interações com clientes. É a base dos assistentes virtuais que muitas empresas já utilizam. RPA. A automação robótica de processos é voltada para tarefas padronizadas e repetitivas, como preenchimento de cadastros e emissões de relatórios. IA generativa. A mais recentes e em rápida expansão aplicada à geração de conteúdo, elaboração de relatórios e suporte administrativo em geral. Fundamentações, serviços e engenharia de produção. Agora um ponto que consideramos fundamental para a originalidade do nosso trabalho. A relação entre os serviços e a engenharia de produção. O setor de serviços possui características muito específicas que diferenciam do setor industrial. Fitzsimons e Fitzsimons identificam 4 características essenciais: intangibilidade, não se pode tocar ou estocar um serviço; inseparabilidade, produção e consumo ocorrem ao mesmo tempo; heterogeneidade, cada prestação pode variar; e parecibilidade, capacidade não utilizada é perdida para sempre. Essas características tornam a gestão de processos em serviços ainda mais desafiadora, e é exatamente aí que a engenharia de produção entra como protagonista. Metodologias como o Lean, o ciclo PDCA e o BPM oferecem instrumentos precisos para identificar desperdícios, padronizar processos e criar ciclos de melhoria contínua. E é aqui que o nosso ponto crítico, a engenharia de produção, deve atuar antes da implementação tecnológica. Automatizar um processo ineficiente, apenas acelerar e amplificar a ineficiência. O mapeamento e a melhoria dos fluxos operacionais precisam vir primeiro. A IA vem em segundo, para potencializar o que já foi organizado. Passo a palavra ao Fabrício, que apresentará os modelos da adoção, tecnologia e metodologia da pesquisa. Fundamentação, modelos de adoção. Obrigado, Tiago. Sou o Fabrício e me apresentarei agora com os modelos teóricos, que embasam nossa análise sobre como as PMs adotam ou deixam de adotar novas tecnologias. O primeiro modelo é o TOI, Technology, Organism, Environment, desenvolvido por Tornaz e Fleischer. Ele propõe que a decisão de uma empresa adota uma tecnologia é influenciada por 3 dimensões independentes. Dimensão tecnológica. Avalia as ferramentas existentes e a infraestrutura interna de hardware e software da empresa. Dimensão organizacional. Considera o tamanho do negócio, a cultura corporativa, a liderança e a capacidade financeira de investimento. Dimensão ambiental. Leva em conta a dinâmica de mercado, a pressão da concorrência e o ambiente regulatório, como no Brasil, o LGPD. O segundo modelo é a teoria da difusão das inovações, DOI, proposta por Everett Rogers. Ela explica como as invenções se disseminam nas organizações. 3 fatores são especialmente relevantes para as PMs: a vantagem relativa percebida pela equipe, a compatibilidade da tecnologia com os valores e processos já existentes e a complexidade de operação. Quanto mais simples de usar e mais vantajosa, mais rápida a adoção. Combinando os 2 modelos, chegamos a uma conclusão prática importante. A adoção de IA em PMs não é apenas uma decisão tecnológica, é uma decisão organizacional, estratégica e cultural. Metodologia, caracterização. Com o referencial teórico estabelecido, posso apresentar como conduzimos a pesquisa. A pesquisa foi classificada como qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Adotamos como método a revisão bibliográfica semissistêmica, uma abordagem que combina rigor científico com flexibilidade analítica. Diferente de uma revisão meramente narrativa, a revisão semissistêmica adota critérios explícitos de busca, seleção e análise, garantindo transparência e replicabilidade ao processo. Exploramos a literatura para identificar padrões de IA em PMs e descrevemos os cenários práticos de mercado brasileiro, unindo o que a ciência produziu com o que as organizações realmente vivenciam. O equilíbrio entre rigor e flexibilidade foi fundamental para dar a
conta da complexibilidade da diversidade do tema. Passo a palavra para a Gabriela, que apresentará o protocolo de busca e o processo de seleção de estudos. Obrigada. Sou a Gabriela e detalharei agora como estruturamos o processo de busca e seleção dos estudos analisados. A revisão bibliográfica foi conduzida a partir de um protocolo rigoroso com parâmetros claramente definidos. As bases de dados consultadas foram Scopus, Web of Science, Google Acadêmico, o portal de periódicos, CAPES e Cielo. Todas referências reconhecidas na comunidade científica. O recorte temporal foi de 2018 a 2026, com ênfase na produção acadêmica entre 2020 e 2026, garantindo que os estudos fossem contemporâneos e relevantes para o cenário atual de adoção da IA. Os descritores de busca incluíram termos como inteligência artificial, PMs, gestão de processos e serviços, tanto em português quanto em inglês, combinados com operadores booleanos para maior precisão. Além dos artigos científicos, também analisamos fontes secundárias de alta credibilidade, relatórios institucionais como SEBRAE, CNI, FGV e IBGE, que trouxeram dados fundamentais sobre a realidade das PMs brasileiras. Metodologia, fluxo de seleção Prisma. O processo de seleção dos estudos seguiu as etapas inspiradas no modelo Prisma. Preferred, Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, adaptado ao escopo do nosso TCC. O fluxo ocorreu em 4 fases. Fase 1, a identificação. Realizamos as buscas nas bases de dados com os descritores definidos, localizando inicialmente 128 estudos. Fase 2, triagem. Após a leitura dos títulos e resumos, 51 artigos foram selecionados por atender aos critérios de inclusão estabelecidos. Fase 3, elegibilidade. Esses 51 artigos foram lidos integralmente para validação. Ao final, 34 textos passaram para a fase seguinte. Fase 4, corpus final. Chegamos a 30 fontes consolidadas, 22 artigos científicos revisados por parte e 8 relatórios institucionais de fontes reconhecidas. Esse processo garantiu que a análise fosse baseada em fontes qualificadas, relevantes e diretamente relacionadas ao nosso tema. Passo a palavra ao Walter, que apresentará os principais resultados da pesquisa. Obrigado, Gabriela. Bom, sou o Walter e agora eu vou apresentar os principais resultados que obtivemos com a análise dos 30 estudos selecionados. Começando pela aplicação de IA, mais frequentemente identificadas na literatura com foco em PMs do setor de serviço, RPA e chatbots lideram com 63,3% de presença nos estudos. A automação de tarefas repetitivas, atendimento, cadastro, agendamentos é a porta de entrada mais comum e mais acessível para as PMS. Machine Learning apareceu com 53,3% dos estudos, especialmente útil para previsão de demanda e análise de comportamento de clientes, com pesquisas mostrando redução de até 30% dos erros de dimensionamento de equipes. Business Intelligence está presente em 43,3% dos trabalhos. Dashboards com IA permitem que gestores acompanhem KPIs em tempo real e recebam sugestões automáticas de ajuste. IA generativa aparece em 30% dos estudos, uma tendência emergente e em rápida ascensão, com aplicações em relatórios, propostas comerciais e comunicação. Um dado prático relevante, PMS que adotaram ferramentas de personalização de IA registraram, em média, aumento de 18% dos indicadores NPS de satisfação de clientes. Benefícios versus barreira. A análise revelou um quadro claro de ganhos potenciais e obstáculos reais. Do lado dos benefícios, os ganhos operacionais são consistentes, elevação de produtividade, eliminação sistemática de retrabalho e maior agilidade de resposta. Empresas que adotaram IA de forma planejada registraram melhores significativas nesses indicadores. Do lado das barreiras, 3 obstáculos se destacam com maior frequência. Viabilidade financeira foi mencionado em 80% dos estudos. O custo inicial de implementação e a incerteza sobre o retorno do investimento são os maiores freios para os PMEs. Falta de capacitação aparece em 70% dos trabalhos. Gestores e colaboradores frequentemente não possuem o conhecimento técnico necessário para selecionar e operar as ferramentas adequadas. Barreira cultural está presente em 56,7% dos estudos. A resistência à mudança por parte dos colaboradores e liderança é um fator que compromete mesmo as implementações técnicas bem planejadas.
Esses dados reforçam uma conclusão central. O gargalo sobre resultados, riscos e LGPD, um aspecto que merece atenção especial é a dimensão ética e legal de adoção de IA. E este é um ponto que a literatura ainda trata de forma insuficiente. Identificamos que apenas 40% dos estudos analisados abordam os aspectos éticos e legais associados ao uso de IA nas PMEs. Isso representa uma lacuna preocupante, dado o cenário regulatório brasileiro. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, impõe obrigações claras a qualquer empresa que colete e trate dados pessoais. E muitas das ferramentas de IA mais utilizadas pelas PMEs, chatbots, sistema de recomendação, análise comportamental, fazem exatamente isso. Não adequar essa ferramenta à LGPD representa risco jurídico e reputacional concreto. Além da questão legal, identificamos 3 riscos operacionais relevantes: os vieses algorítmicos, em que os modelos reproduzem e amplificam desigualdades presentes nos dados, a dependência tecnológica de fornecedores externos e o impacto sobre postos de trabalho operacionais, que exige políticas de requalificação profissional. A mensagem central é: adotar IA com responsabilidade significa mapear os riscos desde o início, não como um obstáculo, mas como parte integral do planejamento. Passo a palavra ao Vlamir, que apresentará o framework proposto e as conclusões do trabalho. Obrigado, Walter. Eu sou o Vlamir e apresentarei a principal contribuição prática do nosso trabalho, que é o framework de adoção gradual de inteligência artificial em pequenas e médias empresas do setor de serviços. Nosso framework propõe uma estrutura metodológica de 6 fases organizadas em 3 blocos. O primeiro bloco, fases 1 e 2, ele sugere que antes de qualquer investimento em tecnologia, a empresa deva mapear seus processos e classificar os gargalos, com o objetivo de identificar onde a IA pode gerar mais valor com menor risco. O segundo grupo, as fases 3 e 4, capacitação e infraestrutura, sugere que a empresa invista na classificação da equipe, criando agentes internos de transformação digital, organizando suas bases de dados e adequando-se à LGPD. Sem dados organizados e sem uma equipe preparada, qualquer implementação, mesmo de IA, tende ao fracasso. Por fim, as fases 5 e 6, piloto e melhoria contínua, sugerem que a implementação se inicie por um projeto piloto de escopo reduzido e sempre monitorado por ciclos de PDCA. Os resultados são acompanhados por indicadores, como NPS, produtividade, custo operacional, enfim. O que funcionar, a empresa deve escalar. O que não funcionar, deve ser ajustado. A estratégia central do framework é a busca pelos chamados quick wins, vitórias rápidas e de baixo custo, que constroem confiança interna na tecnologia e permitem aprendizado organizacional antes de investimentos maiores. Os resultados da nossa revisão bibliográfica sugerem que a inteligência artificial tem um potencial transformador para as PMEs do setor de serviço. Potencial ainda subutilizado no Brasil, não por falta de tecnologia, mas por falta de estratégia de planejamento. 2 pontos centrais orientam os nossos resultados. O primeiro é o gargalo estratégico. Vimos a ausência de diagnóstico formal, de processos organizados e de liderança comprometida com a transformação. O segundo é a engenharia de produção como elo estruturador. Essa área do conhecimento pode ser um tradutor entre a capacidade matemática e estatística da IA e a cultura diária dos processos de serviço. Esse profissional pode apoiar a integração do machine learning com a estratégia de Lean, KPIs, ciclo PDCA e o uso de dados na tomada de decisões. Como toda pesquisa científica, o nosso trabalho também apresenta limitações que precisam ser reconhecidas. A principal delas é se tratar de uma revisão bibliográfica, ou seja, baseada exclusivamente em dados secundários de leitura. Não coletamos dados primários diretamente em empresas, nem testamos o framework de forma empírica em condições reais de operação. Isso limita a generalização das conclusões para contextos específicos. Entretanto, essa limitação também abre um campo promissor para pesquisas no futuro. Deixamos como sugestão validações de campo, com a aplicação do nosso framework e avaliação dos resultados, estudos longitudinais, acompanhados ao longo de tempos para validar os resultados obtidos, e empregabilidade, investigação de forma mais profunda o impacto da automação sobre os postos de trabalho nos setores de serviço. Encerramos aqui a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. O que se iniciou com uma pergunta sobre tecnologia revelou-se ao longo da pesquisa uma reflexão profunda sobre a estratégia, cultura organizacional e o papel central que a engenharia de produção pode desempenhar na transformação digital das pequenas e médias empresas brasileiras. A inteligência artificial não é um atalho mágico. Ela é uma ferramenta que, para gerar valor, deve ser construída sobre processos bem planejados, equipes capacitadas e uma governança responsável. Nós vemos o valor significativo do engenheiro de produção neste contexto.
Em nome de todos os integrantes do grupo, Fabrício, Felipe, Gabriela, Romário, Tiago, eu e Walter, agradecemos a professora Bruna Barros Santos pela dedicação na orientação, feedback e comprometimento que tornaram esse trabalho possível. Por fim, agradecemos também à banca examinadora pela atenção e pela oportunidade de defender esse trabalho. Estamos à disposição para perguntas e considerações. Obrigado.